Boa noite, está começando agora mais um episódio do Blackout Podcast. Eu sou Rayane Rodrigues Eu sou Jair Alexander. e hoje a gente está recebendo mais um convidado fenomenal. Ele, Franco Maciel, professor de Geografia, escritor, foi radialista aí por um bom tempo e hoje vai estar batendo um papo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Franco. Obrigado a vocês pelo convite. Eu estou muito feliz em participar aqui do podcast. Quando assisti, fiquei muito fascinado, porque assim, a gente assiste de outros lugares, né? E nunca achava que ia acontecer em Uniões Palmares. E as entrevistas estão muito boas. Então, espero que eu corresponda, né? Com certeza. A gente estava pesquisando um pouquinho a respeito da tua vida e aí eu me surpreendi que eu não sabia que você, por um bom tempo, fez parte do Mesa Z, né? Isso. Como foi assim? E fez parte na época que o Silvio Sarmento ainda... Eu tinha um blog chamado A Terra da Liberdade. Era um blog que falava dos fatos históricos do União. Começou falando sobre a história do União, que eu pesquiso sobre a história do União desde meus 17 anos. Eu ia estudar no Santa Maria Madalena e tinha uma biblioteca lá muito boa, livros muito, muito bons. E também tinham artigos, textos do Jairo Viana, que foi também um historiador aqui do município. Faleceu, infelizmente. E eu vi aqueles textos falando sobre a história da União, poesias, eu disse, que massa, velho. E assim, eu queria, curioso para saber quem era Corrêa de Oliveira, quem era fulano, quem era cicrano, quem era Maria Mariá. E a partir daí comecei a pesquisar. Então, criei esse blog, que foi tipo um escape para eu postar as coisas que eu pesquisava. Pesquisava, postava lá, tal. Começou a ser muito acessado. E uma das pessoas que acessava esse site era o Silvio Sarmento. Eu nem conhecia, eu só ouvia falar. Legal. Aí ele acessou, ligou para mim, que tem um telefone lá de contato. Franco Maciel, gostaria de falar com você. Tem como você vir aqui na minha casa, na pizzela e tal? Eu tenho sim. Aí eu fui lá, ele fez, olha, tem um programa chamado Mesa Z, e eu quero abrir ele para blogueiros aqui do União. E na época tinham muitos blogs. O Sérgio Rogério tinha um blog, Acorda União, o Marcelo, vamos dizer assim, entre aspas, trabalhava comigo, né? O Marcelo Fotos, né? Conheço. Ele, eu postava, eu escrevia e ele tirava as fotos dos lugares e eu usava as fotos dele. Então ele trabalhava entre aspas comigo. Aí o Nivaldo, Marinho, enfim. Aí ele montou algumas pessoas. No começo foi eu, Sérgio, Nivaldo e Marcelo. Ele disse, vamos montar o programa com vocês. Mas a gente eu nunca entrei numa rádio, nunca falei e tal. Não, mas eu quero isso. Eu quero que vocês falem como se vocês estivessem no blog de vocês. E aí a gente começou a participar. Era um programa dia de sábado, de entrevistas. Entrevistou várias pessoas. Entrevistou João Lira, entrevistou Fernando Collor, Renan Filho, sabe? Tanto do âmbito político, do Estado, quanto pessoas assim, de Uniões Palmares, secretários, enfim. E depois esse programa passou a ser dia de quarta-feira. Que aí na quarta-feira a gente falava o que acontecia na Câmara dia de sessão. A sessão acontecia na segunda, e aí a gente debatia o que acontecia na quarta. E aí acho que foram 2 anos que eu participei do Mesa Z, depois com o tempo eu decidi sair, né? Eu não me encaixava mais e decidi fazer outras coisas e sair. Mas o programa continua com outras pessoas. Mas a vida é assim, Mas foi né? muito bom, assim, porque eu perdi a timidez, assim, que eu era muito tímido para falar em público. Estava terminando o curso de licenciatura. Aí eu disse, poxa, eu vou começar a dar aula, e agora? Como é que eu vou falar na frente dos alunos, né? Legal. Mas aí o rádio me ajudou bastante nisso e agradeço bastante ao Silvio. O Silvio é um grande amigo que eu tive, né? Infelizmente ele faleceu, mas depois do programa eu descia lá, ficava horas conversando com ele contando histórias, sabe? E foi muito bom Além da participar. timidez, qual foi o aprendizado que a Mesa Z trouxe a você? Assim, a questão de cidadania, né? Porque assim, a gente debatia assuntos do contexto político a nível federal, estadual, municipal principalmente, e a gente via as coisas acontecendo na cidade e a gente debatia sobre, né? Criticava, cobrava ações, e eu via, às vezes, entrevistados secretários chegavam tremendo, E isso é importante, né? tremendo Tipo, assim, ter essa porque assim, cobrança. a gente é acostumado aqui em Uniões Palmares, a rádio fazer aquele meio de campo, né? Assim, aliviar, passar a mão, dar as perguntas prontas, né? Ao entrevistado.
E o entrevistado vai lá como se estivesse em casa. E lá no Mesa Z, não. A gente ia sem pauta. A gente perguntava o que queria mesmo, sem filtro Pelo que nenhum. você disse, eram mais ou menos 4 pessoas. Isso. 4 Aí depois jovens. entraram outras pessoas. 4 jovens com Isso. sangue no olho, querendo ver Isso. Falando mudança. que Como é que não quer. ia ter E, medo? e assim, eu sempre fui muito crítico, sabe? Eu sempre cobrei até hoje, eu cobro, e as pessoas às vezes, Franco, rapaz, não se mete nisso, tu vai ser. E a gente sabe o município de Minas Palmares como é, a perseguição política, e infelizmente boa parte do município ainda depende da prefeitura, né? Questão de emprego, às vezes não é nem ele, mas é um irmão, é um filho, e às vezes fica com medo de emitir uma opinião, com medo de sofrer perseguição. E muita gente chegava, até pessoas que trabalhavam na prefeitura, chegava, Franco, olha, eu estou sem receber, tem como tu falar para cobrar? Aí eu, não, beleza, tranquilo. Porque eu sabia que era um medo daquela pessoa, que se aquela pessoa falasse a respeito, com certeza seria demitida. E aí eu falava por ela. As pessoas se sentiam assim, não, o Era o Franco, o porta-voz, né? porta-voz. Mas eu sabia que eu corria o risco de ser perseguido de uma forma ou de outra. Não eu diretamente, que graças a Deus eu nunca tive assim. Eu já trabalhei na prefeitura já, como professor. Mas assim, eu não tinha medo, assim, de perder emprego. A minha mãe falava, Franco, não fala isso, não faz isso, tal. Minha esposa até hoje fala, não se mete. Até porque o pai dela foi vereador do município também, há um tempo atrás, faleceu, né? Foi assassinado. Ela fica assim meio receosa com essas coisas assim, mas eu acho que eu tenho que fazer o meu papel de cidadão, porque assim, eu não tenho filho, mas eu quero uma União dos Palmares diferente no futuro. É uma cidade que realmente onde os políticos, seja o prefeito, seja os vereadores, se preocupem de fato com a população. Embora eu não esteja contribuindo tanto, né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo aí que a gente acha um absurdo, assim, meu Deus, como é que pode taxa de lixo, taxa de publicidade? É eita atrás de eita, né? Meu Deus do céu, onde é que isso vai parar, entendeu? Mas eu acho que aos poucos a sociedade palmarina está abrindo os olhos, entendeu? Para essas coisas que acontecem no município. E eu acho que querendo ou não, dando minhas cutucadas ali, eu contribuo de uma forma ou de outra para chamar a atenção de outras pessoas. É isso que eu uso as minhas redes sociais. Eu uso justamente para emitir minha opinião e fazer as pessoas refletirem. Já tem gente que às vezes não gosta de se meter, mas eita, eu concordo contigo, Franco, isso aí. Concordo. Eu só não falo com medo, mas essa opinião é sua. Então é isso que eu faço, entendeu? É emitir uma opinião para que as pessoas reflitam e passem a ver aqueles problemas e, quem sabe, no futuro também comecem a cobrar os nossos governantes, né? Você falou aí que tinha um blog. O Isso. blog falava a respeito de quê? Da história de União. Aí começou falando sobre fatos históricos. Aí falava sobre a história, sobre as personalidades. E era muito acessado assim por estudantes. Várias pessoas entravam em contato comigo de universidades fora do estado para pegar textos, para usar em TCC. E aí depois, com o tempo, eu comecei a colocar notícias da cidade, notícias do estado, fazer uma coluna, emitindo a minha opinião, cobrando, por exemplo, às vezes o morador chegava e entrava, Franco, aqui na minha rua está precisando de um quebra-mola. Bota aí no teu blog, porque já aconteceu atropelamento, matou animais. E aí eu tirava foto do lugar e postava cobrando dos órgãos competentes que olhasse para aquela situação, enfim, buracos nos lugares. E comecei a utilizar para essa forma e com o tempo ele foi crescendo bastante. Eu acho que eu terminei ele no auge, sabe? Eu parei ele no auge, assim, o blog A Terra da Liberdade. Muita gente me cobra até hoje, mas eu utilizo mais as minhas redes sociais para fazer. Eu parei por questão de falta de tempo. Ele chegou a ganhar o Prêmio Imprensa Maria Maria na época, de melhor blog de notícias. Concorreu ao Prêmio Alagoano de Blogs, blog cultural. Então, assim, é um dos meus orgulhos, é o blog A Terra da E Liberdade. acredito que tenha sido um dos primeiros aqui da cidade, né? É, é, foi um dos primeiros, assim, tinha um blog A Palavra, né, do Ivan Nunes. Agora, eu tenho orgulho de dizer que o primeiro site de União dos Palmares foi o meu. Foi. Que eu mais 2 amigos, a gente fez um site chamado uniãospalmares.com. Isso em 2003, eu acho. Muito tempo atrás. Só que era um site, foi o primeiro site da Zona da Mata Alagoana. Ele foi criado mais para eventos. Tinha parte lá de história e tal, mas era para eventos, para a gente ir nos shows, tirar fotos.
que antigamente tinha aqueles sites Marcel 40 graus, né? Lembro. Ah, Aqui em União entendi. tinha um parada obrigatória, né? Depois é que Isso. Era apareceu. uma febre, né? Você ia pra festa e depois ia lá no E site pra Ver as justamente, pegar fotos. e foto. justamente apareceu depois do da gente. A gente começou, aí a gente criou esse de olho, pensando no Marcel 40 graus. Só que a gente criou pensando mais em entrar nos shows. Então, vamos lá que a gente vai entrar no show de graça e tal. E a gente entrava Usando mesmo. a inteligência pra Isso. E a gente entrava mesmo no show de graça, entrava nos camarins, sabe? tirar as A gente fotos, ia pra show a gente ia curtia. pra show em Murici, assim, na região aqui, Laje. Era muito massa. Aí depois, com o tempo, surgiu o chato, né? 100% chato, parada obrigatória. Surgiu o Tribuno União, que era mais voltado para notícias da Notícia. cidade. Aí, na época, a gente fazia esse uniãospalmares.com. Aí o Muricy Web, um cara que hoje é o Muricy Web, entrou em contato com a gente. Eu quero fazer um site igual ao de vocês. Como é que vocês fizeram, tal? Depois um de Joaquim Gomes também fez a mesma coisa. Então, assim, a gente foi o pioneiro aqui na região para... Isso é legal. Você falou que fechou o blog, terminou num auge. Qual foi o motivo de É terminar? questão de tempo mesmo, porque assim, o meu blog ele era atualizado diariamente, sabe? Todo dia tinha uma postagem, tinham colunas de várias pessoas aqui, as pessoas mandavam publicações para mim, eu postava todos os dias, além das minhas postagens. E foi questão de tempo mesmo que já tinha concluído o curso de licenciatura e tinha iniciado, acho que foi no mesmo período, o curso de gestão de turismo em Maceió, no IFAL. E aí eu não tinha mais tempo, assim, poxa, e às vezes ficava 2, 3 dias sem atualizar e o pessoal me cobrando. Aí eu não achava legal. Aí eu disse, não, agora eu vou focar no livro, né? Eu vou parar o blog, vou explicar para as pessoas por que eu estou parando o blog e vou focar no livro. Aí saí do rádio, acho que no mesmo período eu saí do rádio, acabei com o blog e comecei a focar na publicação do meu livro. Você falou que acompanhava as sessões da Câmara de Vereadores e tinha crítica política e tal. Então, assim, nunca sofreu nenhum tipo de perseguição ou ameaça ou tentativa assim de intimidação? Não, eu já, de outras pessoas, assim, não diretamente a mim, eu já ouvi de outras pessoas dizendo, olha, o prefeito tá falando de tu hoje. Na época eu trabalhava como professor e eu continuava postando minhas críticas, sabe? E aí até a diretora chegou e fez, olha, cuidado que já chegou, assim. Mas eu acho que eles não vão mexer comigo não, justamente por isso, porque sabe que eu falo. Porque se mexer eu vou falar mais ainda. Aí assim, já chegou assim, de alguém dizer, cuidado, maneira, entendeu? Mas não aconteceu perseguição a mim, não. Mas é legal essa sacada, né? De antigamente, tipo, lá atrás, criar um site, falar de notícia, já ter essa pegada que hoje em dia tem, né? É. E, tipo, lá atrás, essa é tipo uma sacada muito massa, né? Hoje em dia o pessoal utiliza mais as redes sociais, né? O Isso. Instagram principalmente, Os né? blogueiros de antigamente mudaram, né? Mudaram. Aí tem aquelas páginas de Instagram com notícias e tal. Que é o público diferente. Hoje em dia, pouca gente acessa blog, assim, sites, a não ser sites de Globo.com, esses sites mais grandes, o UOL, né? Tu Mas, viveu aqui em União aquela época que teve o Tuitão? sim, participei do Tuitão. Participasse do Isso, Tuitão? participei. Que é engraçado, né? Eu tinha Twitter na época. Hoje em dia fala muito sobre sair do digital, ir pro físico e tal. E o Tuitão foi basicamente o contrário disso, né? A galera discutia muito no Twitter e marcou um evento para se encontrar Isso. pessoalmente, né? E o Tuitão foi massa, que chegou a ficar nos trend tops na época, Fiquei né? sabendo. Foi muito bom. E assim, mas assim, eu até ficar... na época, muita gente aqui no nosso tinha o Twitter, né? E hoje a gente não vê mais comentando a respeito, né? Assim, o Twitter meio que fracassou aqui em União dos Palmares, assim. Tá voltando a se aí com uma turma da prefeitura, né? prefeitura, Que o prefeito fez Twitter, né? A galera Aí tem. quando a gente vai olhar as curtidas, é 2, 3, né? Eu tenho Twitter, mas confesso que é assim, pra acompanhar o que acontece, não pra É porque o twittar. Twitter, por incrível que pareça, é o primeiro lugar que a gente vê as notícias. Eu Quando lembro, na época, que o primeiro lugar onde eu vi a morte do Michael Jackson foi no Twitter. Tava lá a gente olha os trending topics, né? Eu disse, o que é que aconteceu? Fulano morreu. Vai olhar lá, Michael Jackson morreu. E também tem esse negócio de censura e tal, Só que, proibição de só que eu imagem acho e que o tal. Twitter é um ambiente muito tóxico, assim, sabe? É verdade. As pessoas, assim, como criam fakes, né?
Aí mete o pau e Fala o que quer, na fala hora o que que quer, quer. desrespeito, sabe? E acho meio complicado. E essa questão de cancelamento também, que tá hoje em dia em moda, né? Que Aí vem se, do jun- Twitter, né? aí se junta lá 100 pessoas, lasca com o cara, né? Bicho, eu, às vezes paro pra tentar entender como é que tipo, aconteceria o cancelamento na vida real, porque eu não vejo ninguém cancelando ninguém na É, vida. isso. Porque a gente vê até situações aqui, por exemplo, quem deveria ser cancelado no município de União Palmares? O prefeito. E o cara foi reeleito aí, poxa. Pois é. E tem mais uns aí, viu, que dava pra ser cancelado Não, acho que junto. a Câmara todinha poderia cancelar, né? Mas enfim, vamos abafa o caso. Vamos, Da vamos, Franco vamos. Resenha, né? É. Você esperava menos do que isso? Hoje, Olha, eu rapaz. sempre digo que assim, minha mãe acertou no nome, né? Franco. Porque eu realmente sou franco. Assim, o que eu tiver que dizer, eu digo. Agora, assim, às vezes eu seguro, né? Seguro, porque tem coisa que a gente não pode falar, assim. É verdade, para não se Verdade. prejudicar, né? É, Mas vamos lá, qual foi a motivação de você criar o livro? Ah, isso, Terra da Liberdade. isso. A história da Terra da Liberdade, 2 pontos. De Isso. Macaco a União dos Palmares. Isso. Porque justamente eu pesquisei, como eu falei, eu pesquisava desde a minha adolescência sobre a história da União. Tinha muita coisa guardada, computador e nos pendrives da vida. Aí postava no blog, né? Como eu falei, criei o blog. Aí depois que eu acabei com o blog, eu disse, não, agora eu vou focar no livro. Porque eu achava assim, que assim, tem muita gente que tem pesquisas sobre os União dos Palmares ou sobre outras coisas, mas fica guardado. Eu achava assim, não, eu tenho que publicar em algum lugar para que sirva para outras pessoas pesquisarem também, para outras pessoas saberem dessa informação. Que não adianta nada eu pesquisar, saber e aí, né? Então, a questão do livro foi justamente por essa. E outra coisa também, muita gente me procurava para trabalho de TCC, sobre informação de união, que não tinha nada, sabe? Não tinha, assim, uma referência bibliográfica. E assim, livretos, coisas da internet, só que não serve para colocar num trabalho de conclusão de curso. E eu disse, não, eu vou fazer o livro para servir como referência para essas pessoas. Como eu tive dificuldade de falar sobre algum livro no meu TCC, que trata a história da União, eu não queria que outras pessoas também passassem por isso. Então também foi por essa alternativa. E graças a Deus, eu coloquei até lá no livro que esse livro não seria para definir a história da União dos Palmares. É porque não tem como, assim, tem várias pesquisas que precisam ser feitas ainda. Ele seria como passo inicial. E ele realmente foi o passo inicial. Foi o primeiro livro publicado tratando da história de União dos Palmares. Depois agora veio o de Genizete, que é um livro excelente, assim, muito bom, muito completo, bem mais completo que o meu. E ela está publicando um novo agora. E assim, mas eu muito feliz assim por publicar esse livro e servir assim para as pessoas que é, fazem o TCC, enfim, e tem interesse em saber sobre a história da União, né? É muito difícil a gente achar justamente isso, tipo, informação, acervo sobre a história de União. Como Eu- foi que eu foi fico- esse processo de escrita, de pesquisa? Porque eu tudo que era relacionado à União me interessava, livros, sabe? Eu comprava tem aquele estante virtual, eu saía comprando. Povina Cavalcante comprava todos, Jorge Lima comprava todos, sabe? E em outros lugares, ia na biblioteca da UFAL, do IFAL, pegava livros que falavam sobre a história de Alagoas, que consequentemente fala sobre a história da União. E aí ia juntando, compilando essas informações e com esse interesse de publicar o livro. E o meu livro, assim, muita gente assim, eu vou abrir teu livro e ver sobre Maria Mariá? Não, meu livro não trata de pessoas. O meu livro trata da formação histórico-geográfica. Por isso que eu coloquei o título de Macaco à União dos Palmares. Porque é desde a povoação de Macaco, né? Aliás, eu falo bem antes da questão indígena, da presença indígena aqui, bem antes da formação do Quilombo dos Palmares. Passo pela formação do Quilombo, aí trato da povoação de Macaco, e assim até União dos Palmares, né? Então, assim, eu não falo de pessoas. Lógico que eu cito algumas pessoas, mas eu não falo de personalidades. Jorge Lima, vamos lá, fazer um histórico. Não, eu falo da Aí formação. tem que ser uma enciclopédia, né? Isso. E até porque tem outros livros. Tem um livro do professor Nicanor, que fala sobre personalidades. Jorge Lima, tem o histórico dele, Maria Mariá. Então, assim, eu fui pro diferente, assim. Eu queria fazer uma formação histórico-geográfica, como se deu. Onde surgiu a cidade? Depois, o que aconteceu para se desenvolver? Onde surgiu a cidade? A cidade, ela surgiu, assim, às margens do rio, né? Porque era mais... Até porque não tinha água encanada, né?
Então ela foi surgindo às margens do rio para facilitar a questão de banho, de utilidade da água e outras coisas mais. Então ela surgiu às margens do rio, ali nas proximidades de Jatobá, e aí depois foi subindo para a parte alta, longe do rio, que naquela época já tinha as enchentes, e aí ela foi se desenvolvendo aqui na parte da Igreja Matriz. Porque eu lembro de alguém ter me dito, ou ter lido em algum canto, não vou me recordar exatamente agora, de falar que o primeiro registro de União enquanto cidade foi ali no Sítio Gordo. E aí eu fiquei em dúvida Não, se é isso... porque tem aquele relato do Domingos de Pino, que ele era conhecido como colonizador de Minas Palmares. Eu aprendi assim na escola. Quem é o colonizador de Minas Palmares? Domingos José de Pino. Tem até uma rua aqui próximo. Tem uma escola, né? E tem uma escola também. Mas aí a gente começou a pesquisar, eu pesquisei, Genizé também pesquisou. Domingos José de Pino, de fato, existiu. E ele morou na Fazenda Gordo, entendeu? Só que, se ele for colonizador, se ele trouxe a imagem de Santa Maria e Madalena, isso não tem comprovação. Essa história eu também escutei. É que ele trouxe a imagem da santa, que construiu uma capela e entronizou a imagem. Então, isso aí é a cultura popular, né? O disse que me disse, um passa para o outro, enfim. Mas não existe um documento, registro que comprove isso. Que ele foi o colonizador, que ele trouxe a imagem da santa, entendeu? Mas no meu livro, por exemplo, eu trato disso. Eu, inclusive, falo que é importante registrar, porque a gente aprendeu assim, só que não existe uma comprovação. Aí, essa questão da Fazenda Gorda, existia já as fazendas, mas assim, a cidade, a povoação foi surgindo às margens do rio e aí se desenvolvendo para a parte mais alta, que foi aqui na Igreja Matriz, aproveitando a doação de um casal, que naquela época era comum doar patrimônio para a santa padroeira do lugar, o santo padroeiro, e na época era Santa Maria Madalena. Então esse casal decidiu doar boa parte das terras dele para o patrimônio da santa. E aí mas essa doação só seria legitimada quando se construísse a igreja, em homenagem à santa. E foi aí que começou a construção da igreja matriz, e aí as pessoas que tinham mais posses começaram a construir as casas próximo da igreja, que era como se fosse um lugar mais nobre, né? E aí foi surgindo a parte da rua de cima, né? Que era a rua aqui da igreja matriz. Teria uma história bem curiosa no seu livro que você possa falar pra gente aqui, que é aí pra galera de casa que tá assistindo a gente. Isso, tem a questão que assim muita gente desconhece, como por exemplo a do filme Um Bravo do Nordeste, que foi um filme que foi gravado aqui em União dos Palmares em 1931. Ele foi o primeiro filme gravado em solo alagoano. Infelizmente não tem imagens dele, porque o diretor, né, que ficou com a posse das filmagens, ele era de Pilar, ele sumiu com as filmagens e pronto, morreu e ninguém sabe o paradeiro do filme. Mas ele está documentado na Cinemateca, é o primeiro filme gravado em solo alagoano e foi gravado aqui em União dos Palmares e bancado pelo Rocha Cavalcante. Aí, então, galera, você que tá curioso de ler esse livro, entre em contato aí na rede social do nosso amigo. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e seguir todas as nossas redes sociais. Não é isso, Rai? @blackoutpdc. Franco, tem alguns mitos a respeito da história de União, aquele negócio, né, que vai contando, vira uma verdade absoluta. Eu ainda me surpreendo que tem pessoas que realmente acreditam que Zumbi pulou da Serra da Barriga. Pior que tem mesmo. O pior é que falam isso na escola. Pior que às vezes professor fala isso na escola. Fala isso na escola, Minha pô, prima existe chegou em não. casa dizendo que Zumbi pulou da serra. Professores falam isso, fala aquela história que eu também ouvia quando era criança, que Jorge de Lima não gostava de União, quando passava de trem fechava a janela, a cortina da janela. Isso daí também escutei. Sabe, as coisas que vai passando, parece que quer justamente para destruir a história, né? Parece que não gosta da cidade, aí eu vou falar essa mentira aqui, e aí vai passando e se transforma em verdade. Mas isso aí é fake, né? Ele não pulou do alto da serra, não. Ele foi morto na Serra dos Irmãos, em Viçosa. Eu às vezes sinto que é cultural, justamente por a gente não é ensinado na escola, né, a ter orgulho da história de União. Eu observo o pessoal de fora dando muito mais valor para a história do que a galera daqui da cidade, né? Verdade. E até um certo preconceito, né? Às vezes a gente fala da Serra da Barriga, o que é que eu vou fazer lá? Não tenho o que fazer, não tenho o que ver, entendeu? Os próprios palmarinos não se orgulham, não respeitam, não levam adiante a sua história. Eu acho que isso é lamentável.
que a gente vai em alguns municípios, até aqui no interior alagoano, como Penedo, como Piranhas, como Marechal Deodoro, a gente vê o orgulho das pessoas pela sua cidade, pelos seus patrimônios. E aqui não, aqui é o contrário. Jorge Lima é desrespeitado. Não, Jorge Lima nunca fez nada por união. Jorge Lima simplesmente fez o que muitos palmarinos fazem para vencer na vida. Precisou sair do União dos Palmares para se tornar o que ele foi. E muitos palmarinos, para vencer na vida, precisam sair da cidade. Entendeu? Assim, me admira porque eu não vejo lógica em dizer que Jorge de Lima não gostava da cidade quando ele dedicou a obra da vida toda Pois dele. é, e assim, ele saiu da ele na verdade ele só saiu da cidade quando era adolescente, criança, adolescente, porque o União dos Palmares não tinha um ensino melhor, só ensinava o primário, né? Então ele aprendeu a ler e escrever e foi para Maceió estudar. Lá ele continuou os estudos e depois foi para a faculdade de medicina. E depois que se for, os pais deles continuaram morando aqui. Então, assim, apesar dele ir para Maceió com a mãe, o pai dele continuou morando aqui, com o mercadinho do que ele tinha na casa, onde é a casa de Jorge Lima. Mas o primeiro lugar onde ele atendeu as pessoas, quando se formou em médico, ele pegou o trem e veio para a União. E ele atendeu de graça aqui em União dos Palmares. Então, hoje onde é a casa Jorge Lima era um mercadinho da família Isso, dele. era assim, era assim. O primeiro andar era onde ficava a moradia, né? A família dormia, enfim. E a parte de baixo era a mercearia. Que até o Povinho Cavalcante, no livro Volta à Infância, fala que era a mais sortida da cidade. Era a melhor que tinha. Era a mercearia do Coronel José Mateus, que era o pai de Jorge Lima. Então, assim, eles moravam na parte de cima, tanto que aquela varanda que agora colocaram novamente, justamente essa questão da varanda, depois eu vou falar uma questão da varanda. Porque, assim, na última reforma que teve, que foi inaugurado o Memorial Jorge Lima, tiraram a varanda. Vocês prestaram atenção na parte de cima, são duas janelas e uma varanda. E dessa varanda é que Jorge Lima, o pequeno Jorge e a família, viam as viam as festas na Praça da Matriz, viam as feiras. Então, assim, essa varanda foi importante para que Jorge Lima criasse vários poemas dele. Por que não? Acendedor de Lampiões. Ele pode ter criado ao ver os acendedores de lampiões de lá de cima da varanda. A Serra da Barriga, quando ele ia para a parte de trás da casa e via a Serra da Barriga por trás da casa dele, que tinha uma janela que dava para a visão da Serra da Barriga, que hoje não tem mais, está fechada. A gente, inclusive, eu pontuei isso aqui, que eu ia te perguntar. Que a gente observa na casa Jorge de Lima que a mesma arquitetura, de certa forma, tem onde hoje é a casa Jorge de Lima e um outro ponto. Que era uma lanchonete. Isso. Isso. Isso fazia parte da casa Jorge de Lima? Fazia parte da casa Jorge Lima. E tinha uma janela na parte de trás que dava para ver a Serra da Barriga, sabe? E fechou porque fizeram o primeiro andar, aí fechou a janela, a visão que tinha. Como é que faz isso num prédio tombado? Mas é aquela questão, é porque não tem fiscalização do município, né? Hoje tem um conselho municipal, né, de turismo, de cultura, se não me engano, mas tem que fiscalizar, tem que ver os lugares que são antigos e não autorizar que seja derrubado a fachada, como acontece em cidades como Penedo, por exemplo. Lá você tem autorização para mexer no interior da casa, mas a frente da casa nem a tinta você escolhe. Quem escolhe é a prefeitura. A prefeitura que vai dizer, você tem que estar com essa cor, entendeu? Por quê? Porque são prédios tombados. Aqui no município tem a lei, mas não é colocado em prática. Chega a ser triste, né? A desvalorização de um ícone tão importante para nossa região e ter uma praça que está abandonada. Pois é, e a gente vai lá na Praça Jorge Lima, muita gente nem sabe que tem aquele busto lá, que passa, quem nem percebe. É porque escolheram uma praça tão, assim, escondida. É porque, na verdade, é o seguinte, aquela praça, aquele busto, o Jorge Lima ainda estava em vida. Quando estavam organizando, algumas pessoas amigos de Jorge Lima, estavam organizando para prestar uma homenagem a ele, porque ele estava bem doente, e decidiram criar aquele busto, e até o próprio Jorge Lima doou dinheiro do bolso dele para fazer aquele busto. E aquele busto seria colocado na época na praça principal da cidade, que ele achava que era a Praça da Matriz. Em frente à Matriz, aquela pracinha. Aí seria colocado ali. Só que na época, teve, como a gente até falou agora há pouco, teve uma parte da população que não aceitou, dizendo que Jorge Lima não quer ter trazido nada para a União, e não tinha para que colocar ele ali, em frente à Matriz. E aí decidiram colocar numa praça que já existia, só que não tinha nome.
que é justamente essa Praça Jorge Lima. E colocaram o busto lá atrás, mas a intenção era colocar ela em frente à casa de Jorge Lima, em frente à matriz, ela virada para frente da casa. Só que aí colocaram ela naquela praça e ficou até meio escondida, né? Até porque muita gente não é nem tão frequentada aquela praça lá, né? Mas talvez seja, assim, pouco frequentada porque, assim, é mal iluminado, Isso, não tem cuidado, a gente vê isso. lixo ali, E assim, quebrado. a árvore é toda mal Não, cuidada, enfim, a grama alta. E assim, quando eu criei até um passeio dentro da cidade, que eu levava alguns alunos e alguns professores também me convidavam para eu ir explicando a história em alguns pontos da cidade. Eu começava ali nas margens do rio, depois ia subindo ali pela Rua da Cachoeira até a Praça de Jorge Lima. Eu queria tornar aquele lugar para que os estudantes entendessem que existia aquele lugar e a importância daquele lugar, né? Que tinha o busto de Jorge Lima e a importância dele para nós. Por que Jorge Lima é importante para a gente? Entendeu? Aí depois dali eu ia para a Praça da Igreja, depois ia para o Rocha Cavalcante, depois terminava na estação ferroviária, para fazer uma visita no mercado artesanato. Então eu peguei esses pontos, porque para mim esses pontos são os principais da história de Nós Palmares, né? E outro ponto que me surpreendeu, assim, é que a casa, o Museu Maria Maria não é tombado, né? O prédio. Não é, porque ele é particular, né? Hoje parece que é comodato, que está vinculado ao município, mas ele é particular. Ele não é de algum órgão, como é a, A a casa Casa Jorge Lima, que é da UFAL, né? Mas é por conta disso mesmo. não há iniciativa nenhuma do município de tipo. Porque eu acho que tem que comprar, né? Tem que adquirir a casa e às vezes até os próprios, não sei como é, não sei, eu tô falando aqui, posso até falar uma besteira, mas acho que os próprios familiares não querem vender, né? Pode ser. É, essa paixão que você tem da história, de União, veio dos seus pais? Não, Tipo, saiu de você não, até mesmo? porque meu pai, ele não é nem daqui, meu pai, ele veio do Piauí, né? Ele saiu do Piauí, terminou vindo pra cá, aí aqui namorou com minha mãe e aí acabou casando e nasceu a gente. Minha mãe é professora, mas nunca teve essa paixão, assim, pela história da União. Acho que surgiu de mim, não sei, assim. Como eu disse, eu ia na biblioteca do Santa, via aqueles livros e achava massa, assim. Aí depois começava a andar pela cidade e essa rua, sei lá, Doutor Antônio Alecipo. Quem foi Doutor Antônio Alecipo? Quem foi Corredor Oliveira? E aí, isso é que me instigava a pesquisar. Veio da curiosidade. E assim, eu não só pesquiso sobre a história de União, pesquiso sobre outras coisas. Eu sou fascinado pela história do cangaço, sou fascinado pela história do Padre Cícero. Era o que eu ia perguntar. Assim, a gente sempre, quando fala assim, Franco e tal, pesquisando sobre a história de União e tal, livro sobre a história de União, realmente, você pretende escrever alguma obra a respeito de alguma outra cidade? Ou realmente a sua linha de pesquisa é sobre União? É sobre União. Assim, eu também sou fascinado pela história de São José da Laje. Eu acho a história de São José da Laje linda, sabe? Uma cidade que renasceu, assim, depois daquela enchente de 69, que destruiu boa parte da cidade. Não conheço a história Mas é uma de lá. história muito bonita de São José da Laje. E é sem falar que a estação e São José da Laje vem fazendo um brilhante trabalho assim de resgate histórico, sabe? Tem vários prédios antigos e a secretária ela está fazendo um grande trabalho assim de resgate dos pontos turísticos. E eu sou fascinado pela história de São José da Laje, mas assim, lá tem um historiador muito bom que pesquisa e vai escrever um livro sobre a história de São José da Laje, mas eu também sou fascinado, mas eu sou mais voltado para a história de União, para a questão de publicar alguma coisa e tal. E eu acho que hoje as obras que mais se destacam, né, a respeito de União é a sua e a de Genisete, né? Isso. É porque tem outros livros, tem uns livros mais antigos, né, que são, por exemplo, a biografia, o Povina Cavalcante escreveu uma biografia excelente. Assim, eu acho que todo palmarino que se preza, assim, que ama a sua terra, deveria ler esse livro. É muito fácil de comprar no estante virtual e baratinho, R$ 10. Ele também É é fininho, fininho, né? você já teve acesso, ele é muito bom, assim, porque ele fala de coisas que aconteceu quando ele morava aqui durante a infância, adolescência, boa parte da questão quando ele era adulto. E assim, ele fala de fatos interessantes que a gente vai pegando em alguns lugares. Então, onde era esse lugar que ele está falando aqui, que ele morou assim, por exemplo? Ele morou numa casa que ele chamava de Casa dos Ingleses. Por que Casa dos Ingleses?
porque ela foi feita para abrigar os ingleses que trabalhavam na construção da estação ferroviária. E aí o pai dele recebeu um cargo para ser chefe da estação ferroviária, de um setor lá. E aí ele passou a morar nessa casa. Ele chamava de casa dos ingleses. Poxa, onde é que ficava essa casa dos ingleses? Onde é que ficava? Aí, através das informações que ele passa no texto, a gente sabe que essa casa dos ingleses era na Avenida Monsenhor Clóvis, que era onde, tempos depois, anos depois, a professora Salomé da Rocha Barros morou. E hoje, nesse lugar, é a Lojas Guido. É que não sei se, acho que vocês não vão pegar, porque vocês são muito novinhos. Mas antes de ser a Loja Guido, era um terreno baldio, mas antes desse terreno baldio, era uma casa belíssima, sabe? Eu nunca tive acesso de entrar, mas minha mãe disse que tinha aulas particulares com a professora Salomé, que ela ensinava francês, ensinava inglês, tocava piano. E aí ela disse que a casa era muito bonita, tinha um quintal muito com várias árvores, sabe? Frutíferas. E assim, quando a professora faleceu, os familiares venderam essa casa para uma pessoa, essa pessoa depois derrubou e aí repassou para a Lojas Guido, depois construiu, né? Aquelas casas lá do final da avenida deveria ser da mesma arquitetura, né? Aquela, se não me engano, aquela verde que tem tipo umas chopanas. Não, eu acho que ali já é mais recente. mais recentes, né? Mas, por exemplo, um prédio antigo que eu acho que é do tempo assim de vocês é a Vila Magdala, né? Isso. Que é onde as Americanas e todo dia que a Vila Magdala foi um crime, né? Assim, a gente sabe que é importante desenvolvimento, a gente sabe que é importante questão de emprego, mas poderia ser feito assim, sei lá, uma forma de manter a fachada e, enfim, até porque lá em Penedo a gente vê as americanas funcionam lá num prédio tão As agências antigo, bancárias. entendeu? Assim, mas enfim, o quem manda é o dinheiro, né? Agora você responde se quiser, viu? Quando eu lembro da época do lançamento do teu livro, eu lembro que naquele período eu ouvi algumas pessoas falarem que na sua obra tinha plágio da obra de Polvina Cavalcante. Alguém já chegou a dizer isso a tu? Já. Já? Mas, na verdade, eu cito as fontes. Não é questão de plágios. No TCC a gente não usa citações? Óbvio. Isso. Então, lá tem citação do Polvina Cavalcante, que eu utilizei na minha pesquisa. Tem citação de livros do Edson Carneiro, de vários historiadores. Eu trato o meu livro mais como um trabalho de conclusão, sabe? Não é nem um romance, não é nem um livro assim que eu, vamos dizer, que eu criei da minha cabeça, sabe? Ali eu pego informações mesmo para trazer e mostrar que eu não criei aquela informação. Eu trouxe, mas eu cito as informações de acordo com Polvina Cavalcante e tal. Mas assim, eu levo numa boa, sabe? Assim, eu até tenho uma pessoa, teve um professor. Você não é historiador, você não poderia fazer esse livro. Assim, eu não sabia que para escrever um livro precisaria ser historiador. Não, eu acho que eu fiz a minha parte, né? Eu não sou historiador, até porque eu não sou bacharel nem licenciado em história. Eu fiz simplesmente eu compilei as informações que eu tinha, as pesquisas que eu tinha e publiquei o livro. Mas isso não cabe a você, que é historiador, também fazer a sua parte, né? Não é historiador, mas é pesquisador, né? Pesquisador. Eu me denomino pesquisador da história palmarina, não sou historiador. Tem gente que... Historiador Franco Marciano. Não sou historiador. Historiador é quem é bacharel em história. E chegou uma hora boa, viu, pessoal? Agora, para aliviar o bate-papo, olha, você que está assistindo a gente aí, viu? O QR Code está na tela, o número também. Então, ó, aponta a câmera pro QR Code, anota o número, vai no WhatsApp daqui Amore e peça a sua pizza, que já tá chegando a nossa, viu? E não se esqueça, galera, de se inscrever no canal. É muito importante para nós que estamos começando. Se inscreve no canal, ativa o sininho e segue todas as nossas redes sociais. Isso aí. Não sei se tu sabe, Franco, mas assim, eu sou um bandista. E aí, minha mãe de santo, um abraço inclusive para a senhora Maneide. A gente acompanha muito assim, a Serra da Barriga e tal, é algo que está diretamente ligado à religião da gente. E aí, a gente infelizmente vê à frente da Fundação Palmares o Sérgio Camargo,
Bicho, como é que tu vê essa ausência dele aqui na Serra da Barriga, hein? Cara, eu não sei como é que aquele cara ainda tá lá, sabe? Assim, a gente até sabe. Ó, e já chegou a pizza. Olha, Menino, e coisa Fernando boa. é brincadeira. Boa noite. E Ó, aí, pega Fernando? aí. Valeu. Valeu, viu, parceiro? Rapaz, É The Flash, essa essa- foi The Flash, Eu acho viu? que tá na foto. Fernando nem recebeu a mensagem, disse, ó, os meninos vão pedir, já entregou a pizza. Agora, Franco, Menino, pode olhar, viu? Olha pra aqui. Misericórdia. pode ficar à Tá vontade na hora aí. de sair do regime um Daqui a pouquinho. pouco, daqui Então, a a galera que tá escutando esse bate-papo incrível, Passar já, álcool aqui. já sabe, né? QR Code aqui na tela. Você bota o celular, já pede sua pizza e assiste esse podcast incrível. É nóis. Mas retomando, Fundação Palmares. Sim, aquele cara não existe, pô. Até porque ele é negro, né? E ele desrespeita a própria história dele e a história de personalidades que lutaram pela raça, como o Zumbi dos Palmares, né? Gangazumba, entre outros. E eu acho assim, a gente até entende que a política do Jair Bolsonaro é essa, né? É justamente essa, desconstruir, mas com falta de respeito. E a gente vê, eu acho que até você que é mais próxima, a mãe Neide, eu não sei como é que tá a situação da Serra da Barriga, que eu acho que eu não sei como é que a Serra da Barriga ainda está existindo com ele lá. Se eu não me engano, o comitê gestor foi dissolvido, né? Olha aí. Se eu não me engano, não é certeza. Porque o meu Mas, se eu não medo me engano, é foi cortar dissolvido. a verba, né? E cortando a verba, como é que vai manter o parque? Né? Como é que vai fazer o reparo necessário? Que a gente sabe que aquilo tem que fazer um reparo, né? De tempos em tempos. Mas assim, ainda bem que está acabando, né? Só tem esse ano e o outro, né? Para tentar recuperar o estrago que foi feito, né? Mas eu já fiz várias críticas, inclusive teve uma postagem no BR-104, de uma crítica que eu fiz, na época ele estava criticando a figura de Zumbi dos Palmares, e criticando a figura de Zumbi dos Palmares, embora talvez muita gente não concorde, mas é a minha opinião, está criticando a história de União, Mas é. porque ele nos representa internacionalmente. Quando se fala em Zumbi dos Palmares, quando se fala em Zumbi dos Palmares, quando se fala em União dos Palmares, se fala de Zumbi dos Palmares. Quando se fala em Zumbi dos Palmares, se fala em União. Não tem Sabe? como desassociar. Não tem como desassociar. Assim como o Jorge, que é mais conhecido, apesar de Jorge de Lima ser conhecido internacionalmente, mas é bem menos que o Zumbi, né? Mas assim, eu espero que ele não consiga fazer o que ele quer, o que ele almeja, né? Que eu acho que é acabar com a serra mesmo, com o parque, mas Deus queira que isso não Eu aconteça. me recordo de acessar o site da Palmares para procurar alguma foto da época do 20 de novembro. Tem uma foto que eu gosto muito, que é o reflexo do povo de Santo ali na Lagoa Sagrada. E não tinha foto nenhuma. Não sei se o arquivo já voltou para o site, mas assim, é uma política de apagar a história, né? Apagar a história. E Inclusive, a sede da Palmares saiu, não foi? Daqui do União. faz tempo já, assim. Eu acho que estava em Maceió. Já faz. Que assim, nunca chegou a funcionar direito, assim, como deveria, né? Porque fica complicado. A gente às vezes via os eventos do 20 de novembro, da Semana da Consciência Negra, do mês da Consciência Negra. A gente só sabia da programação 2 dias, 3 dias antes, uma semana antes, o que é um absurdo. O que poderia ser programado durante 6 meses antes, como acontece com eventos grandiosos. Aí quem sabe a programação, as pessoas se preparam. Eita, a União vai ter, daqui a 3 meses vai ter um show disso. Vamos lá. Mas não funcionou como deveria. A Fundação Palmares aqui, eu achava até desnecessário. Se for para voltar, que seja para funcionar como deve. E não só para ter o prédio e mais nada, né? Mas é. E, assim, quando a gente fala do Franco, automaticamente vem na memória, assim, as críticas políticas, até o próprio envolvimento no processo político, assim, não como candidato, mas, assim, de contribuir com alguns grupos e tal. E aí, apesar de estar sempre ainda permanecendo, fazendo comentários, criticando, mas a gente observa você muito mais
mais quieto, mais na Isso. sua, se ausentou um pouco, né? Acho que nas 2 últimas eleições eu não participei tão ativamente, assim, que eu era de ir pra rua mesmo, sabe? Eu participei mais nas minhas redes sociais. Porque eu perdi a confiança, sabe? Eu perdi a confiança nos políticos de união. Porque eu vejo, o ano passado a eleição foi, ano passado. Ano passado alguns políticos me procuraram, como acontece todos os anos. Quem sabe que eu sou uma pessoa que emite opinião, né? Algumas pessoas acompanham o que eu posto e tal. Aí me procuraram, fiz algumas reuniões. Franco, isso, vamos, o que é que tu acha? Não sei o quê. Só que eu ficava meio com o pé atrás. Porque eu via, porque só aparece em ano eleitoral. Não tem um projeto de 4 anos, de ver os problemas da cidade, de participar ativamente, que eu acho que o político ele tem que começar a prestar atenção nas coisas da cidade e participar ativamente, como eu participo, entendeu? Ou como outros participam. Emitir opinião e vendo os problemas, mas não, só aparece em um ano eleitoral, se junta ali aquela equipe, aí diz que ama a cidade, que isso e aquilo, mas a gente sabe que é só interesse político. Depois que passa, esquece, não ama mais, entendeu? Agora recentemente o vereador me procurou, Franco, eu queria saber a sua opinião em relação ao projeto e tal. Só, não quero participar, apesar de ser um projeto que me interessa, eu acho que é importante para a cidade, mas eu não quero participar porque eu estou muito desgostoso com a política de união, e principalmente depois da aprovação da taxa de lixo, né? Porque, assim, aí eu disse, poxa, velho, como é que eu sou vereador? Eu, pensando, né? Eu sou vereador, eu fui eleito, sei lá, por 1.000 pessoas votaram em mim, confiam em mim, que o voto é uma confiança, e eu vou lá, sou a favor de um projeto que vai atrapalhar a vida daquele cidadão. Que assim, embora, sei lá, o valor, não sei qual é o valor certo, 5, 10, depende muito da questão da taxa de água, que é junto à taxa de água, mas é um valor. Tem pessoas que não têm R$ 10, tem pessoas que não têm R$ 2 para comprar pão, sabe? Principalmente num ano de crise como esse agora da pandemia, como os últimos 2 anos já. Uhum. Aí assim, não é se preocupar. Olha, apesar de ser um projeto importante, eu não quero participar porque eu acho que eu não quero colocar o meu DNA nesse projeto, que é como se eu estivesse concordando com as ações que são feitas lá. E união é taxa atrás de taxa, né? É taxa atrás de Taxa taxa, o de que é um lixo, de absurdo. publicidade. E a gente vê os vereadores que estão lá para nos representar, independente se a gente votou neles ou não, eles estão lá como representantes do povo e não falam nada. Votam, balançam a cabeça, aprovam e tem essa agora que o BR-104 postou a taxa, eu já sabia a taxa da publicidade, até porque alguns comerciantes entraram em contato comigo falando que chegou lá o talãozinho da taxa de publicidade, sendo que não ia pagar. Agora a taxa de publicidade não existe, gente. Um município com União dos Palmares pagar isso. Ainda mais um município em crise como está. As lojas passaram meses fechadas, sabe? Teve loja que fechou. E cobrar, ao invés de dar incentivo, não, vamos ajudar os comerciantes, passaram aí meses fechados e tal. Mas não, cobra uma taxa, mais uma taxa. Além de taxa de bombeiros, além dos impostos normais que os comerciantes pagam, ainda isso. É não pensar no povo, é tirar a onda do povo, é achar que a gente é palhaço. Até agora, recentemente, eu disse que sempre que eu vou falar de união, agora eu vou usar um filtro de palhaço. Eu estou usando aquele filtro como é aquele palhaço do... O Coringa. Coringa. Isso. Eu vi essas histórias. Eu tô usando o filtro do Coringa. Toda vez que eu vou falar de união, eu vou falar os outros. Porque a gente é um palhaço mesmo. A gente, pros políticos da nossa cidade, a gente é palhaço. Franco, eu até ia me perguntar a você, de maneira geral, o que você acha da gestão atual, né? Só que você já... Não, é uma gestão lamentável que até o slogan é cuidar do povo, né? Cuidar do Cuidar povo, da cidade e cuidar das pessoas. das pessoas. E é dessa forma que a gente cuida das pessoas, criando taxas. Não existe, minha gente. Embora foi eleito pela maioria, né? Foi eleito, tá lá, reeleito, né? No caso, a população quis, né? A gente tem que aceitar e esperar passar esses 3 anos, né? Que resta. E esperar que não sejam criadas mais taxas, né? Mas para mim é uma gestão decepcionante, assim. Decepcionante não, porque eu não esperava nada dele. Mas assim, é uma gestão que eu não aprovo, sabe? Não só ela, eu vou assim, é municipal, estadual e federal. É 3-0 para mim. As 3. É complicado. Não. Demais da conta, né? 3 medidas aí extremamente impopulares, né? Que o governo Quilde Freitas vem tomando, né? Venda do SAAI,
Taxa do de SAAI. lixo, Porque o taxa de SAAI, publicidade. a questão da privatização, né? O SAAI, ele vinha sendo... a gente estava esperando essa hora chegar, sabe? Eu achava que essa hora ia chegar um dia. Mas a gente esperava que isso fosse colocado às claras à população. O próprio prefeito utilizar os meios, as redes sociais dele, os meios de comunicação que ele tem acesso, e explicar o porquê. Mas não, está sendo tudo escondido. Acho que a informação chegou através do próprio BR-104, que se não fosse BR-104, a gente estava lascado nessa cidade. Porque é tudo escondido, todas as escondidas. As reuniões são feitas lá entre quatro paredes e pronto. Como se fosse algo ilegal, né? Ilegal. Não é ilegal. A privatização não é algo ilegal. Pode acontecer. Agora a gente quer saber por quê. A gente quer saber para onde está indo o dinheiro do SAAI. O que é que está sendo feito com as taxas que a gente paga. Só que o SAAI, ele funciona de maneira precária há vários anos. E a gente viu recentemente aí a falta de água que deu, a crise, né? A gente vendo o rio cheio. Teve uma crise que teve há uns 2 anos atrás, 3 anos, que a gente sabia que era porque o rio estava secando. Eu não achei que nunca fosse ver Ainda isso. veio recurso para barragem, Isso, né? veio aquele que nunca foi feita. recurso, que começaram, botaram lá um saco, não deu em nada, depois botaram uma placa lá, acho que não sei se a placa ainda tá lá. Deve estar o resto dela. Aí assim, a gente sabia desse desgaste que o site estava tendo assim, tal, mas a gente quer que as coisas sejam postas às claras, porque a gente paga uma taxa que a gente tira daqui, ó, do suor, sabe? Aí a gente sabe para onde tá indo, e a gente sabe que o SAI é riquíssimo. O SAI é riquíssimo, até porque é o único que presta esse serviço de água. E todo mundo, em mais precisa dela. Né? Inclusive, sempre fecha no verde, né? Pois é. Aí assim, para onde é que vai esse dinheiro? Será que não dá para juntar, para fazer uma nova ETA? Será que não dá para melhorar os encanamentos, que comprar um gerador, que quando falta energia... Não, falta energia lá na subestação, tá. Não existe, minha gente. Sabe? Aí assim, aí a população fica... Oxe, de repente... A privatização já está quase 100% fechada. E se eu não me engano, tem um prazo, né? Tem até não sei quando para privatizar, né? E é uma celeridade, uma urgência de privatizar. Porque assim, tem a questão do projeto, né, do governo federal. Só que eu acho que o SAAI, ele poderia caminhar com as próprias pernas, sabe? O SAAI, e assim, agora o SAAI é aquele negócio meio estranho, sabe? Por exemplo, hoje em dia é tudo... Era digital, né? A gente paga tudo pelos aplicativos de banco, boleto de cartão, energia. A única coisa que eu saio de casa para pagar é o SAAI. O próprio IPTU também é O boleto. IPTU a gente paga pela Caixa e tal. Mas aí eu tenho que ir para um mercadinho, para uma farmácia. Aí o cara bota o dinheiro na gaveta. E o perigo de levar aquele dinheiro pro SAAI, sabe? De risco de assalto e tal. Depois lá botar na gaveta de novo. A negociação, por exemplo. Na minha casa veio o cara, tem como fazer. Aí vai lá, negocia com a pessoa, sabe? Entendeu? Tudo meio estranho assim. E é muito estranho. Lá, as minhas primas têm um Bradesco Expresso. Inclusive, queria mandar um abraço pra Catiane e pra Kátia, viu? Se você quiser pagar a conta, lá no Bradesco Expresso, na Rua da Choperia, viu? E elas procuraram o SAAI pra colocar lá. Pode não. Tem que ser os amigos, né? Não pode não. Aí a gente fica, assim, meio estranho, né? Como... É complicado. Assim, aí com a privatização isso acaba, né? Que a privatização faz tudo certinho, né? Tem que ser boleto e tal, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é porque eles não querem saber. Se você atrasou, se bem que assim é o certo, né? Você atrasou, corta, né? Mas às vezes aqui tem um acordo, né? Vai lá, tá, não sei o quê. Enfim. Mas o que nos deixa assim chateados é porque ele não vem. Parece que não está acontecendo nada na cidade. A gente não vê um vereador falar, a gente não vê o prefeito falar o que tá. Aí tem essas taxas aí, taxa de lixo. Até hoje ele não falou o motivo, por quê. Aí vem essa taxa de publicidade, agora ele não vai. Olha, minha gente, essa taxa de publicidade é para isso, isso, isso. Eu vou usar o dinheiro para isso, isso e isso. Entendeu? Como IPTU, a gente paga o IPTU, eu paguei esse ano, paguei 2 vezes. Porque ano passado foi onde a eleição, não chegou o talão lá em casa. Aliás, nenhuma casa lá onde eu moro. Não sei se é porque era da eleição, ele queria, né? né? Aí quando chegou esse ano, veio os 2. No ano passado, desse ano, eu paguei as 2. Porque assim, eu sempre digo assim, aí tem gente que não paga IPTU, não vou pagar nada, não sei o quê. Mas eu pago justamente para mostrar que eu tenho o direito de cobrar,
sabe? Uhum. Eu pago e cobro e não aceito que ninguém me critique por isso. Tô fazendo minha parte, Tô então fazendo faça a sua. por exemplo, se o poste está apagado lá, eu já tiro foto, já posto na rede social, já mando pro secretário, já digo, olha, vamos consertar. Eu ganhei uma chapinha do IPTU, apesar que não, Olha, assim, coisa boa. não é pro meu uso, Meu pai né? ganhou, Vendi meu uma pai ganhou chapinha. também, não sei se foi um ventilador naquele sorteio lá, meu pai ganhou também uma vez. Ai, que legal, É. tá vendo? Eu espero ganhar um dia também, né? Pelo menos para valer alguma coisa, né? Por exemplo, lá onde eu moro, estão construindo uma praça, sabe? Uma praça grande, tá ficando bonita, sabe? E assim, quando tem que parabenizar, eu parabenizo. Apesar de o parabéns, ele não ser obrigatório, porque a obrigação do município é fazer, sabe? Mas a praça lá vai ser importante para as crianças do bairro, para a gente, né, sabe? E já vai mudar o aspecto do bairro, sabe? E eu sei que o IPTU que a gente paga é para isso, sabe? E eu espero que outros lugares também sejam beneficiados. Que a gente tem ruas aí, bairros que são mais antigos, como os próprios terrenos, o Roberto Correia de Araújo, Santa Maria Madalena, que está lá no esgoto, na rua sem Não tem calçamento. área de lazer, nada. Não tem área de Os lazer, não terrenos tem têm nada. agora a Praça da Luz, né? Mas não é dentro do Não bairro, né? O Roberto Coelho merecia um espaço, uma praça dentro do bairro, sabe? Ou até uma área de skate, como ia ter aqui, depois pararam, sabe? Nos Palmares tem espaço para fazer áreas para diversão da população, não só para beber, sabe? Como tem a Praça Padre Cícero, a Praça da Luz, entendeu? Mas assim, áreas para as pessoas passarem um tempo, não a pista de vaquejada. Nada contra a vaquejada, Pois sabe? é. Nada contra os vaqueiros, mas assim, uma pista de vaquejada. Minha gente, já tem as pistas de vaquejada aí na cidade. Eu fiquei curioso se é doar o cavalo, os boi também, porque Porque- é um esporte de rico, né? E assim, é complicado. É uma pista de vaquejada ali vai ser ele propôs, o vereador, na rua de Jatobá, se não me engano. Eu nem li. Na rua de Jatobá, né? E ali na rua de Jatobá, se não me engano, estão fazendo uma pracinha, né? Assim, para o É pessoal. uma praça infinita também, que não termina Também não termina, nunca. né? E esse dinheiro já tá vindo, olha, Oxi. anos. Eu acho que isso é da época do governo ou de Beto ou de Eduardo. E tá assim, quem embolando. acompanha o Portal da Transparência, essas informações chegam, assim, elas chegam até por e-mail e vem lá, ó, 3, 4 anos essas aí. Veio 100 mil para isso, vem 100 mil para isso. E não termina isso nunca. E a gente vai olhar lá, não tem nada, né? Assim. Você falou de uma praça de skate que foi derrubada e tal. Eu tenho uns amigos que andam de skate aqui em União. E eles tiraram do próprio bolso para fazer um lugarzinho de skate lá no Nilton Pereira, lá no final do mundo, né? Assim, é longe do centro. E assim, os políticos aqui são tão burros, porque, por exemplo, como você falou, tem vários amigos do skate, a gente vê as crianças andando aí várias, Anda na rua. patins, sabe? Se o cara fosse inteligente, vamos fazer uma reunião com essa galera, eu vou fazer uma praça de skate pra vocês. A juventude vai em peso, né? Entendeu? Isso é o cara. O futevôlei, que aqui o Nas Palmares é a terra do futevôlei, né? A gente aqui tem o melhor do mundo, né? Que infelizmente teve aquela situação toda chata. Franco, eu fiquei passada. Como é que o cara, o melhor jogador de futebol do mundo, E agora tem um documentário na Netflix. de União, aí o cara fica chateado com a quadra abandonada do jeito que tá, areia Critica que é contaminada. Enfim, não tem infraestrutura de nada. Aí o cara faz uma crítica pedindo respeito. E se não tiver respeito, tira o nome dele. Aí o que é que a prefeitura faz? pinta. Tira o nome do cara da Rapaz, praça. não Pô, isso é um existe. absurdo. Não existe. E outra coisa, aí ele postou na rede social dele, que é seguida por milhares de pessoas, o Belo, né? Várias pessoas, vários atletas Não é isso que eu ia comentaram. dizer. Atletas, atores, jogadores de futebol de renome. Mas, poxa, velho, o União dos Palmares. Olha a imagem negativa que o União dos Palmares tá levando para o mundo. Ele é amigo do Neymar, o Neymar segue o cara, pô. Tava na casa dele, Tava, inclusive. imagina o Neymar perguntando. Rapaz, eu soube que na sua cidade tiraram lá o seu nome. Tem uma casa de areia lá que os cachorros cagam dentro. Entendeu? Imagina o Neymar perguntando, cara, realmente, tiraram meu nome. Olha que vergonha. A gente não pode dizer que o prefeito Kio não atende o pedido do povo, né? Atendeu. Tirou o nome do Belo Só que da de forma quadra. negativa, né? E Só não assim, trocou a areia, imagina mas a tudo vergonha. bem. Eu fiquei pensando, meu Deus, que vergonha de ser É uma palmares. vergonha. Não, quando eu vi a galera lá pintando, eu disse, eita, vão reformar a quadra. Aí não, só tiraram o nome. Mas Mas assim mesmo. é disso a pior, sabe? Eu não espero mais nada. Que é como se fosse assim.
Ele é o último mandato dele, né? Disse, vamos lá. Vamos, Tô no lucro, né? Tem vamos que fazer. perder, Vamos não. ver o que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar. Deixa o povo reclamar. Sobre o negócio do skate, a gente viu uma cena curiosa. A gente tava ali no Santa Maria Madalena, no posto, que não é mais Santa Maria Madalena, ali em frente à prefeitura, jogando sinuca. Quando a gente olha, 4 moleques assim, andando de skate, utilizando a rampa de subida do posto como rampa de skate. E o perigo, né? E o perigo que é. Porque não ter um lugar para eles. Entendeu? É até uma forma inteligente. Vamos lá, galera. Eu vou fazer uma praça para vocês e tal. Vamos fazer um evento aqui, um campeonato Exatamente. anual. Tem até as meninas, os meninos mais novos, pequenininhos, que andam de patins, que muitas vezes os pais não deixam andar, porque o único lugar que tem é a rua. Aí poderia fazer um espaço para ser utilizado tanto para o pessoal de skate como o pessoal do hip hop, que até são tribos parecidas, né? Eu acho que o Serginho, na época que foi secretário de Infância e Juventude, tinha conseguido aí um recurso, a aprovação de um projeto para trazer o Céu das Artes, se eu não me engano, que ia juntar toda essa galera e, enfim... E teve uma época que o secretário era o Elson, eu lembro, que eles conseguiram um projeto para levar lá para os terrenos, um espaço de cultura. E ele queria levar justamente para o terreno, porque todo mundo disse, não, bota aqui no centro, bota perto da casa de Jorge Lima. Ele disse, não, vou levar para os terrenos para levar a cultura para aquela galera lá. Aí depois mudou gestão, e aí ninguém sabe o que é que foi feito. Como sempre, né? dinheiro Muda a voltou. gestão, quebra o projeto do outro e É não porque segue. assim, as pessoas não querem continuar, porque não, aquele projeto é o de fulano. Não vou fazer o meu projeto, né? Eu vou dar esse crédito, vou dar esse É gostinho. por isso que a União não vai pra frente, não avança, né? Tu faz parte, né, de movimento, assim, a juventude e tal, na política. Tu acha que a juventude palmarina, assim, politicamente falando, de protestar, reivindicar, tá Não. apagada? Não. A gente viu até na última eleição, a gente viu a juventude participando, mas é o quê? TikTok, era vídeo no Instagram, nada útil, assim, trazendo debate mesmo, problemas da cidade. O que é que a gente, Trabalhando, né, contratado. o que é que a gente pode melhorar? Não, era mais para participar, para utilizar a rede social, para convocar para ir para a rua, mas não debatendo o que poderia ser proposto aqui pelo município. Foi importante? Foi, porque a gente precisa que a juventude participe, né? Mas participe assim, debatendo os problemas da cidade e procurando soluções, né? E eu acho que isso ainda carece, mas quem sabe no futuro. E nessa caminhada que você, durante sua vida, você não teve não interesse de ser um político, ser um vereador, se candidatar a um prefeito da vida? Olha, assim, eu gostaria, mas eu não tenho voto. Porque a gente sabe qual é a forma que a gente tem. Como é que eu vou falar para não ficar meio complicado, né? Qual é a forma que a gente consegue ser vereador aqui nos Palmares? Né? E eu não conseguiria fazer dessa forma, sabe? E eu sei que, assim, tem muita gente que me segue, mas não gosta de mim, sabe? Me acompanha, me segue, eu tô falando nas redes sociais, que não gosta de mim, me critica, mas me acompanha. É como se eu quero ter esse inimigo por perto, eu quero saber o que é que ele tá falando, né? Então, eu acho que eu não teria voto, assim, sabe? São fãs revoltados, pô, não é inimigo não. Eu não teria voto. E a gente, para se eleger vereador, para se eleger prefeito, tem que ter voto, né? E assim, é complicado, porque a gente tem que fazer algumas coisas para se eleger que eu não concordo, que eu não aceitaria, sabe? Mas a gente tava olhando o E seu Instagram. já me convidaram para ser filiar a alguns partidos, eu não aceitei. Nunca se filiou a nenhum não, partido? já chegaram com a filiação do PSDB, assim, Franco, vamos lá. Eu disse, não, quero não. Inclusive, Já com eu- papel e caneta outras, na mão. Não, e com outros partidos também, mas eu nunca aceitei. Eu não quero me prender a um partido, eu quero me ter uma opinião independente. Massa. A gente tava olhando no teu Instagram, eu vi um projeto muito massa mesmo. Inclusive um vídeo que você publicou de alguém. Mas tu tá fazendo, eu esqueci agora o nome do projeto, que é de recuperação de fotos antigas e que colore as fotos e Isso. tal. Bicho, eu achei isso muito massa, velho. Melhorar a qualidade também da foto. É porque eu tenho um projeto que é o Memorial União Antiga. Isso. Memorial União Antiga. Que é criar um museu de fotos antigas do município. E através dessas fotos antigas, a gente contar a história de Nós Palmares. Que tem um acervo maravilhoso que, graças a Maria Mariá, olha a importância da Maria Mariá, ela compilou, né, juntou várias fotos
que mostrava União dos Palmares na década de 30, 40, 50 e por aí vai. Mostrava como era União dos Palmares antigamente. E aí eu tenho esse projeto de, quem sabe, montar no futuro uma parceria, sei lá, e abrir um museu com essas fotos antigas. Aí eu fiz aquela restauração, né? Colori as fotos, né? Mas é um projeto que eu penso para o futuro assim. E até poderia ser parceria com o poder público, não tem problema nenhum, desde que fosse um espaço aberto ao público, num lugar interessante, né? E que Sim. funcionasse de fato como eu penso. E é assim, com pessoas treinadas. Eu pensava até assim, em estudantes da rede municipal, né? Que no horário contrário ao do estudo, ganhassem uma bolsa, né? Tipo uma bolsa, um incentivo, e que eles estivessem lá para contar, mostrar a foto. Tem lá uma foto da Praça Basiliano Sarmento. Aí ele mostra, ó, aqui antigamente, aqui fica a casa de Jorge Lima, tal. Contando a história, Foi tipo um tour, guiar um isso. tour. E com utilizar os estudantes da rede municipal. Um projeto que, assim, eu fiz até o orçamento, que não sai caro. Porque o projeto é o quê? O que é mais caro é o espaço, né? Organizar o espaço, mas são fotos, quadros, né? Treinar o pessoal, os guias, né? Colocar uma música ambiente e também divulgar os artesanatos da cidade, os artesãos, não só do Muquem, outros artesãos que nós temos também na cidade que fazem um trabalho brilhante e que precisa ser visto, conhecido pela população. A É um gente projeto simples e com orçamento pequeno dá resultado, né? e dá resultado. A gente perdeu recentemente, assim, um ícone, né, da cultura palmarina, que foi Dona Marinalva, né? E que vai ficar Seu Toinho muito também. pouco registrado sobre a história de Dona Marinalva. E assim, infelizmente, parece que o Muquem fica numa cidade distante. Às vezes eu penso assim, a Serra da Barriga parece que é em outra cidade. Tamanha distância que tem da gente. Eu não falo de mim, não falo de vocês que conhecem a história, que respeita, mas de outras pessoas que não conhecem. Tem gente que mora em Nas Palmares há 50 anos e nunca foi em Muquem. Eu fui professor de EJA e eu ensinei uma escola lá na Vaquejada e a gente fazia uns passeios para a Serra da Barriga. E aí tem um aluno meu que ele tinha 72 anos. Ele fez: professor, eu nunca fui para a Serra da Barriga, essa é a primeira vez. Dizia isso, eu estou ansioso, eu quero ver o que é que tem lá. Ele ouviu o pessoal falar e tal. Quando ele chegou lá, ele se emocionou, sabe? Porque é distante, não existe uma aproximação. O poder público não aproxima a população dos pontos turísticos, dos patrimônios que nós temos, da história. Eu tenho até um projeto também, eu postei na rede social, que era o seguinte: aos domingos, eu sempre eu vou montando meu projeto. Aos domingos, a prefeitura disponibilizar um ônibus, um micro-ônibus, enfim, uma van gratuito, com um guia, para levar as pessoas, quem tivesse interesse, para a Serra da Barriga. Porque muitas pessoas ficam aqui no domingo, as famílias passeiam e não tem para onde ir. Verdade. Aí, eita, vamos lá para a Serra da Barriga, tem um ônibus lá na frente da prefeitura. Aí teve uma pessoa até que me disse: mas não dá certo, não vai ninguém. Eu disse: não, mas a gente vai tentando. Deixa o ônibus lá, vai uma pessoa, mas combustível, não sei o quê. Enfim, a gente vai ter um gasto no início, mas a gente vai ter o retorno depois. E o retorno é o boca a boca, é as pessoas falar o quão foi bom, fazer um piquenique lá no dia de domingo na Serra da Barriga, aproximar as pessoas que nunca têm oportunidade porque não têm condições de pagar um mototáxi, não têm condições de pagar um telecarro. Aí uma ideia que é muito massa, que E eu um acho que e um dava e super entendeu? certo. Uma coisa barata, até porque a prefeitura tem os ônibus, né, Tem. tem os ônibus, tem os motoristas, tem os guias, entendeu? Faz uma escala de guia: "Ó, esse fim de semana é você", entendeu? Ou se não, uma vez por mês, não precisa ser todo domingo, uma vez por mês vai ter o passeio na serra. Pois é. Olha que coisa, E os sabe? créditos têm que ser dados, né? Recentemente, a Palmares, se eu não me engano, em parceria com o município, formou aí uma turma de guias De de guias, turismo. Então, assim, a galera tá precisando de tá demanda, precisando né? trabalhar, assim, e União dos Palmares ainda tá pouco. União dos Palmares era para fazer igual cidades como Marechal Deodoro, ter um curso para os estudantes terminar o ensino, porque muita gente, infelizmente, não tem condições de fazer faculdade. Temos a UNEL aí, mas às vezes quer um curso diferente, não tem condições de passar na UFAL, não tem condições de pagar uma faculdade particular.
e poder fazer um curso de guia, entendeu? E o próprio município pegar essas pessoas, sabe? Ou os restaurantes da cidade, os hotéis da cidade, fazer parceria com esses guias e aí ofertar mais empregos para a população, né? Assim, às vezes acho que eu não vou nem criticar as pessoas que estão lá nas secretarias, porque às vezes tem as ideias, mas não tem não recebe o apoio por parte de quem está lá com a caneta na mão, né? Até porque a Secretaria de Cultura não tem cofre Pois próprio, é, né? depende Precisa. da administração, depende do prefeito, depende do querer. Aí a gente fica de mãos atadas sem ter o que fazer, né? Aceita, poxa, eu queria fazer isso, mas não posso, porque não tem condições. Mas tem coisas que dá para fazer, entendeu? Assim, a gente vai. É, Às vezes eu essa, acho que se a galera pudesse pegar a Serra da Barriga e levar para outra cidade, já tinham feito isso. Já, com Já certeza. tinham feito isso. Já, com a certeza. ideia tá lançada aí, né? Gestores públicos, a ideia do Franco aí. Aí eu tenho vários projetos, só ir me Pode consultar conversar aí. com ele, porque a prefeitura tá com a faca e o queijo na mão. Tem os guias, tem os ônibus, tem a serra. Tá faltando o quê? Atitude, né? Conversar aí com o nosso amigo e Outra coisa também tocar que o o barco. município ainda não tem uma disciplina chamada cultura palmarina. Aí os professores não têm material, assim, um material que seja utilizado durante todo o ano. Eu fui professor de cultura palmarina e eu dava aula porque eu tinha o material em casa, né? E os professores pediam para mim, Franco, me dá material, tá? Os outros professores de outras escolas. Mas assim, não tem aquele livro assim, ó, vou seguir isso aqui no primeiro bimestre, no segundo trimestre, e tal. Falta assim, tem coisas que União, é por isso que eu digo assim, União é uma cidade, não é uma cidade turística. União é uma cidade com potencialidades turísticas. É. União ainda precisa muito para ser denominada de cidade turística. Precisa melhorar a questão dos hotéis, no questão do trato, para, por exemplo, não vou questão, melhor, não é melhorar os hotéis são bons, de boa qualidade. É questão de aproximar-se de União dos Palmares, da história de União dos Palmares. Porque a gente vai nos hotéis, não vê quase nada assim de União. Como a gente vai para Juazeiro, tem lá uma estátua de Juazeiro em todo canto. Cada 2 metros tem Menino, uma. até evangélicos tem um estabelecimento evangélico, são evangélicos, tem um estabelecimento, mas está lá o Estado de Padre Cícero, porque sabe a importância que o Padre Cícero tem para aquele município. E muitos turistas só vão no estabelecimento dele porque vê a estátua de Padre Cícero lá. Aceita, esse cara aí gosta, tem alguma história para contar do Padre Cícero, sabe? União dos Palmares precisa ter essa aproximação, os restaurantes, os hotéis, valorizar nosso artesanato, colocar também para vender os nossos artesanatos, entendeu? No restaurante se via alguns pratos típicos da cidade, com nomes, tem alguns lugares, algumas lanchonetes que colocam nomes de personalidades, né? Isso fez lembrar uma história que eu tava na feira um tempo desse. Aí a galera do União é muito criativa, né? Não, eu vou criar uma vendinha, hortifruti, não sei, alguma coisa, e vou vender mandioca. E essa vai ser, eu vou apelidar ela mandioca do zumbi. Porque assim vai viralizar e todo mundo vai comprar. Olha, Eu achei não, tão mas incrível, E vende. tão incrível. Tipo, a resenha e tal. E acho que dava certo. E a galera que tiver, o cara que falou, estiver assistindo, Mas siga em olha frente, aí, pô. E o cara conta uma história engraçada, não sei o que, o turista o compra. seu Lunga no Ceará, né? O seu Lunga, tinha, né? Que ele faleceu. Tinha um comércio dele lá, um comércio cheio de bugiganga lá, normal. Só que ele tratava mal as pessoas. Alguém ouviu aquilo e saiu contando: ah, que bicho ignorante, ele fez isso, isso e isso comigo. E aí se tornou uma figura folclórica, as pessoas queriam ir lá. Eu fui lá, mas não tive vergonha de conhecer, de chegar próximo, né? De levar um fora, né? Mas aí, assim, as pessoas iam lá só pra ver. Eu disse, eita, aquele é o Solunga, tal, entendeu? Mas assim, tem coisas que a gente... Olha, quando eu elogiei São José da Laje, que o São José da Laje está tirando de onde não tem para fazer um resgate histórico. Apesar da história riquíssima, mas eles estão resgatando coisas, assim, tirando coisas do fundo do baú para valorizar ainda mais a história, sabe? Criou vários espaços, como a estação ferroviária lá tá belíssima, com uma biblioteca excelente. Tem um espaço lá de visitação que é antes da subida da estátua lá de São José, tem um espaço com fotos antigas que conta a história de São José da Laje. Excelente também.
E assim, coisas dele mesmo conseguiram movimentar e assim, Eles valorizam muito, né? A própria igreja, né? valorizam a igreja, valorizam alguns pontos lá da cidade, como o Castelinho, que fica próximo à igreja, um monumento que já está lá há muitos anos e já passou por várias incêndios, continua lá. E aquele castelinho lá, do lado da igreja, ele tem uma parte importante que ele era o escritório do tenente que ajudou a matar Lampião. Porque quando foi esse tenente, quando ajudou a matar Lampião, ele conseguiu a aposentadoria dele e queriam tirar ele lá do meio, lá do sertão, né? Pra ficar longe dos outros cangaceiros, que o cara matou Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros, com certeza seria avisado pelos outros cangaceiros vivos. Aí disse, olha, você vai lá para o interior de Alagoas, e aí ele veio aqui para São José da Laje. E ele morou ali naquele lugar, nas margens do rio, né, no Rio Canhoto, e aquele castelinho, que hoje é um castelinho, era o escritório dele. E tá, mas só ficou mesmo um castelinho, porque teve uma enchente que derrubou a parte da casa. Então, assim, são histórias lá em São José da Laje que eu acho muito massa, muito interessante, e que eles valorizam e resgatam. Massa, né? É. Tipo, e você já fez a história, fez um livro sobre a história de União. Você não pensa não fazer, tipo, como você admira a história de São José da Laje, um livro de São José da Laje Não, é voltado no seu, tipo, você fez meio que geograficamente, pelo que eu entendi. Tipo, você poderia fazer também. E eu já vi seu livro, folhei ele um tempo atrás, não sabia que era seu, mas achei, tipo, muito massa. E do mesmo jeito que tem muita gente que gostou do seu livro por ser de União, curioso, outras pessoas, como São José da Laje ou de outra região que tem histórias massas, e, tipo, seria muito massa se você fizesse também. Mas aí eu tô invadindo terreno alheio, né? É como se uma pessoa de fora viesse fazer a história da União, assim. Porque a gente tem que estar de dentro, tem que estar vivendo, tem que conhecer as pessoas. Por exemplo, meu livro eu conversei com várias pessoas mais velhas, como o Ciro Sarmento mesmo. Ele contava as histórias, eu ia lá, escrevia, né, guardava. Aí tem que ter a vivência, tem que conhecer as pessoas. Mas eu pesquiso, às vezes posto na minha rede social, porque gosto, sabe? Mas eu acho que escrever assim um livro de outro lugar é meio complicado. Entendo, é compreensível, né? É. Mas eu vi nas suas redes sociais que você é amante dos animais, né? Você Isso. gosta muito dos animais. Sou. Conte um pouquinho Eu sou apaixonado. dessa paixão. Cães e gatos. Outros animais também mais próximos são os cães e gatos. Inclusive a minha filha mais velha, 8 anos. A mãe vai fazer uma cirurgia. Vai fazer uma cirurgia amanhã logo cedo. Ela já é idosa, né? Tá com os carocinhos, aí tem que tirar, né? Aí se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas eu amo animais e cuido de animais. Meus vizinhos a conhecem lá, porque eu pego animais da rua mesmo. Tem até uma que eu chamo de coceirinha. Porque assim, ela apareceu assim. Teve uma vizinha que chegou lá e disse: olha, Franco, tem uma cachorra tão feia, tão magra lá na primeira rua que eu fiquei com pena. Só quando eu cheguei perto ela correu. Eu disse: eita, vou atrás dela. Quando eu cheguei lá, ela tava lá bem magrinha, sem pelo nenhum, cheia de ferida. Tem uma parte dela assim que era cheia de ferida, assim, carne viva, sem pelo nenhum, sarna, né? Aí eu levei ração, já tinha levado ração, coloquei assim do outro lado e fui pro outro lado. E ela comendo, 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 comendo. De repente vi um carro, o cara colocou o carro por cima dela. Aí eu olhei pro cara, aí a cachorra foi para o terreno baldio, pulou, né? Você não viu não, ele olhando para mim, me esculhambou e foi embora. Aí eu disse, eu vou levar ela lá para casa. Aí levei, chamei ela, fui chamando ela com a comida e ela foi lá para casa. Aí comecei a tratar dela, dar remédio, injeção e tratar a sarna dela primeiro, né, para não misturar com as minhas, né, para não e cuidar dela. Aí na minha porta lá tem uma bacia com os paninhos dela para ela dormir, botei remédio nela e ela se curou. Aí recentemente ela teve um problema de saúde, fiz uma campanha na rede social, que assim, eu postava ela, posto até hoje posto sobre ela, e as pessoas, Franco, por que não faz uma campanha para castrar ela? Eu disse, não, é porque às vezes eu acho que as pessoas vão pegar mal, achar que eu tô pedindo dinheiro, não sei o que, não. Aí quando ela ficou doente, que ela tava bem mal mesmo, que ela até se afastou. Que assim, quando ela ficava doente, assim, aparecia alguém batia nela, ela já corria lá pra casa. E ela bate na porta mesmo, ela chega lá em casa, bate na porta, eu abro o portão e ela entra. Aí, dessa vez, ela ficou em frente à minha casa, não bateu e ficou deitada assim.
Aí eu peguei ela, trouxe pra casa e ela molinha e tal. Aí eu postei na rede social, a coceirinha tá doente. Comecei a chamar de coceirinha por causa da sarna, que ela se coçava muito. Aí o pessoal começou a mandar dinheiro, assim, ajudar, sabe? Eu só, aí eu, não, só vou perguntar na clínica o que é que precisa tal. Aí ela precisava fazer uma cirurgia, realmente ela tava com um problema. A barriga dela tava muito inchada. E aí precisava castrar, né? Tirar as coisas dela. E aí o pessoal ajudou. Acho que com 80% o pessoal mandava dinheiro. O pessoal de fora, assim, que eu nunca conheci, mas viu a história dela, gostou, sabe? Outras pessoas postaram, compartilharam. Quem viu a história dela, até hoje ela tem uma cicatriz, porque era carne viva e não cresceu pelo. O resto cresceu, mas essa parte não cresceu porque eu acho que foi como se tivessem jogado água quente nela. Porque ela fedia mesmo, ela realmente fedia, cheirava mal. Os outros cachorros não queriam ficar perto dela de tão... Crítico que Ave tava. Maria. Aí assim, aí eu cuidei dela, ela tá lá. Até hoje ela tá lá em casa, ela dorme todo dia. Quando é de manhã ela pede pra sair, ela bate na porta e sai. Aí quando dá umas 5, 6 horas ela volta pra casa, mas ela tem lá o cantinho dela, dorme, tudo certo. Aprender a ser educada. Isso. Você, com tantos projetos... E tem você- outros cachorros, né? A chácara tem 3. Você tem nenhum projeto especial, assim, tipo, pros animais? Não, assim, tem uns abrigos aqui da cidade que eu não faço parte, porque eu inclusive falei com a presidente, que elas queriam que eu até participei de algumas reuniões, eu disse, não, mas eu não vou fazer parte. Eu expliquei o porquê, eu disse, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu não faço parte diretamente. Apesar de eu ajudar, ou de eu pedir ajuda, entendeu? De eu postar na minha rede social. Mas eu não faço parte porque eu sou uma pessoa muito visada, crítica. E se eu ligar a minha imagem a esses lugares, algumas pessoas podem não querer ajudar por causa de mim. Uma pessoa, um político, não vou ajudar, é negócio de Franco lá, o cara mete o pau em mim, eu vou ajudar ele, entendeu? Aí eu disse, olha, eu não vou fazer parte por conta disso, mas eu posso ajudar, isso e aquilo, Dar entendeu? apoio, né? Mas assim, eu não quero fazer parte justamente para não atrapalhar, sabe como Tem é? os bônus, mas também tem os ônus, né? Aí assim, eu não quero, porque pode ser que eu mais atrapalhe do que ajude. Vai se o prefeito quer ajudar, eu não sei se ajuda, eu acho que não, mas vai que o prefeito quer ajudar. Aí, não, vou não, o Franco tá lá, o cara me esculhamba isso e aquilo, né? Mas é. Aí, assim, eu ajudo, mas não estou lá diretamente. Mas eu valorizo o trabalho deles, porque a União precisa de um espaço realmente para tirar, porque tem muito animal de... A gente viu a questão da praça, da quadra de areia, né? Uhum. Porque os animais não tem para onde ir. Tem muito animal na rua, entendeu? E cruzando e aí proliferando ainda mais. Dá uma voltinha 10 horas da noite e tem 50 cachorros. E eles gostam de areia porque é quentinho, rapaz. E um frio que tá. E União não tem, né, nenhum centro de Não zoonoses. tem. Teve um de projeto nada. agora que foi aprovado, mas eu acho difícil colocar em prática, porque isso tem que partir do prefeito, né? Do Poder Executivo. Aí a gente já sabe as desculpas, né? Não ajuda os abrigos que tem, imagina criar um. Entendeu? É muito complicado. E assim, se tivesse alguma política assim de castrar os animais e tal, você tinha, de certa forma, um controle. Poderia fazer, até o município, poderia fazer uma parceria com agora as clínicas. Olha, pelo menos uma vez por mês a gente vai castrar 3 animais. Aí esses animais, eles precisam ter um espaço pós-cirurgia, né? Porque tem que ficar a cicatrização, aí poderia fazer. A gente tem, por exemplo, lá em casa, eu abrigo não só a coceirinha, mas os cachorros que tiver na rua, e eu coloco para dentro. A minha casa tem a área grande, tem uma lá que tem 3 patas só, que é a Safira, que ela deram um tiro nela, aí teve que cortar uma pata. Ela entra lá, nem me pergunta se pode, ela já entra. Quando eu aporto, ela já entra, aí se deita lá, já sabe que pode, né, que eu deixo. Tem outro animal que faleceu recentemente, lá onde eu moro, tinham vários, só que aí foi morrendo aí ficou só a coceirinha, a Safira, só tem as 2 agora, tinha outros lá. Aí assim, tem várias pessoas que também fazem esse trabalho, de abrir a sua casa para um animal de rua, sabe? Então assim, poderia fazer uma parceria com os abrigos e dizer, olha, a gente vai começar a castrar os animais de rua. Pelo menos 2 por mês, o município. Entendeu? Só que aí vocês precisam arrumar um local para ele ficar pós-cirurgia. Depois colocar para adoção, ou se não colocar para adoção, infelizmente voltar para a rua. Mas pelo menos vai voltar castrado. Não vai proliferar mais e
da cria. E acredito eu que as clínicas aqui em União, elas têm, né? O espaçozinho tipo Tem, mas aí de eles cano. cobram por diárias, né? Ah. Aí é mais complicado, porque eles ganham, né, assim. Aí ficaria mais complicado para eles manterem ali naquele espaço o animal, né? Que tem que cuidar, tem que ter alguém que troque a- é, Dentadura, alguma coisa assim. isso, tem que cuidar, é muito complicado. Eu, inclusive, já tô pensando na minha, começar a cuidar, porque a minha é complicada, é chatinha a minha, viu? A velhinha, que eu tenho, que vai fazer a cirurgia amanhã, para começar a cuidar, tem que botar remédio. É complicado. É uma Tem que criança, ter né? É paciência, como se fosse uma criança, né? tem que ter paciência. E assim, é só amor mesmo. E eu amo animais, sabe? Eu cuido, eu brigo mesmo, sabe? Eu brigo por animais. Às vezes o BR-104 posta lá, teve uma batida. Eu me preocupo mais com o animal do que. Bicho, eu não vou Fulano bateu num cachorro, eu preocupo com o cachorro e o cachorro. não vou mentir. Se for, tipo, bateu no cachorro, eu não tenho coragem tipo, olhar a foto. Se fosse batida com gente, olhava. Mas com Porque assim, tem cachorro. muita gente que me critica. Eu já vi várias críticas assim. Oxi, tem tanta gente aí na rua, rapaz, vai cuidar dessas pessoas na rua. Eu acho assim que as pessoas que estão em situação de rua, elas têm voz, sabe? Elas podem não ter condições de sair daquela situação, mas ela tem o poder público para acompanhar aquela situação. Tem a Secretaria da Assistência Social e ela tem voz de pedir isso, daquilo, entendeu? E tem projetos que são voltados para eles, diferente do cachorro. O cachorro não tem voz. O cachorro ele rasga o lixo e as pessoas não sabem que ele está com fome, só está rasgando o lixo porque está com fome. Então eles precisam de alguém que grite por eles, que cobre por eles, que fale por eles. Se eu não me engano, quando a Lidiane era secretária de assistência, ela fez o levantamento e União tem pessoas em situação de rua, mas que todos na época do levantamento, tinha família, tinha casa e que estava na rua porque queria, tá? Não Olha aí. queria voltar. E os cachorros estão lá porque não tem para onde ir, né? E assim, e tem quem grite por eles, tem que ter quem grite por eles, sabe? E eu acho que eu sou uma dessas pessoas, não só eu como outras que estão nos abrigos, que fazem trabalhos bem melhores e maiores que o meu. Eu vejo assim algumas coisas da GAPA. Isso, Eles têm. A GAPA, eu sou muito amigo da Jaz, que é a presidente. Eu participei de várias reuniões lá da GAPA. Tem a SOS Animais União dos Palmares, que é de uma professora, não vou dizer o local, né? Porque tem muita gente que acha que a pessoa tem a obrigação de joga animais lá e acha que a pessoa tem a obrigação de cuidar. E não é assim. As pessoas às vezes ligam para mim, Franco, tem um cachorro aqui na porta da minha loja. Tem como mandar o GAPA vir buscar? Minha gente, não é assim. O GAPA precisa de ração, de medicamento, pagar a clínica, produto de limpeza, pagar aluguel, pagar o pessoal que trabalha lá, entendeu? As pessoas acham que é só botar lá e pronto. Não. E Não o é. GAPA só vive, não só o GAPA como o outro também, pedindo ajuda, porque vive no aperto. E poucas pessoas ajudam. Acha bonito o trabalho, mas não ajuda. E o poder público não ajuda. Entendeu? Infelizmente é um trabalho porque não dá voto. Cachorro não vota, gato não vota. É. Né? E eu sempre posto na minha rede social dizendo assim, votem em políticos que apoiam a causa animal. Entendeu? Eu só voto em políticos que apoiam a causa animal. E na última eleição, a gente teve, graças a Deus, teve candidatos que propuseram ajudar a causa animal. Infelizmente perderam, né? Mas pelo menos levantaram a ideia. Coisas que nunca acontecia. Uma pessoa que eu vejo muito assim nas redes sociais e é ativo assim da causa animal é o Leonan. Não sei se você conhece o delegado Isso, Leonan. conheço. Ele, assim, é bem. Se ele vê alguém chutando ou fazendo alguma Ele coisa vai com o pra cachorro, cima. ele vai pra cima. Tem Não tem isso, não. Tem várias pessoas. Tem o delegado Bruno Lima também. Tem várias pessoas fazendo trabalho assim que eu me inspiro, sabe? Acho que eu não chego nem perto de nada, assim, mas assim, que é inspirador, que a gente sabe que tem pessoas que se preocupam também com os animais de rua. Que assim, eles são seres, estão aqui vivendo em nossa sociedade, eles precisam ser vistos, eles precisam ser bem tratados também. Eles não têm culpa de estar na rua, eles estão lá porque alguém abandonou. Né? Verdade. Então a gente tem que fazer a nossa parte, cuidar e cobrar punição de quem maltrata também. Talvez assim, para os municípios, para os estados, seja até mais interessante, tipo, dar uma ajuda financeira ou chegar com material que é preciso nessas associações, nessas instituições, pagar o SOS, que já desenvolve o trabalho do que construir o próprio serviço. A GAPA era um abrigo, né? Aí, olha, vocês têm que correr atrás da questão de ONG, né? Tem que se transformar em ONG
para aí depois que se transformar em ONG, se não me engano, é 1 ano de existência da ONG, pode se tornar utilidade pública no município. Lógico que se tiver um projeto partindo do Poder Executivo, transformando. Eu não sei como é que está essa negociação, mas eu dei a ideia do GAPA se transformar em ONG. Hoje ela é ONG, tudo certinho, com CNPJ, papapá. Por quê? Passando a ser utilidade pública e com um projeto de lei, né, aprovado e sancionado, a prefeitura disponibiliza uma ajuda mensal. Eu não sei qual é o valor, não sei se é R$ 2.000, são 2 salários, se não me engano. Aí já é uma ajuda boa, assim, já dá para pagar algumas coisas, né? Acredito pelo menos o pessoal que trabalha Pessoal e que tal, já é um trabalha, lado, né? ração, mensal, entendeu? Assim, já é um lado. Aí corre atrás de outras parcerias, né? Pois é, então, e você aí que é deputado, que tem aí, pode destinar emenda, se liga aí, viu, pra Pois é. mandar. Aí eu fico abusando. Eu já mandei mensagem para o deputado Pedro Vilela, que ele ajuda várias instituições. Acho que é um dos poucos deputados que ajuda. Na época, o JHC também, que eu já é prefeito de Maceió. Entrei em contato com ele, ele fez, Franco, eu vou ajudar, tal, tal, tal. Mas aí ele foi candidatar a prefeito, aí quebrou o clima. Mas eu fico feliz um pouquinho. Um pouquinho não, muito feliz com o pessoal de União dos Palmares em relação a isso. Porque eu vejo muita gente ajudando esses animais de rua. Isso. Por exemplo, lá na rua, mesmo fica tipo uns 5 animais, 5 cachorrinhos. Aí os vizinhos se reúnem, compram ração, deixam no cantinho. Às vezes acolhe ele dentro da loja para não dormir no frio, porque ultimamente muito tá bonito fazendo isso. muito frio. Muito. Vejo no Instagram, tive até uma menina que eu sigo, a Isadora, que até marcou o prefeito Kio. Ajuda esses animais, tava tipo com um projeto, alguma coisa assim, achei até interessante. Você mesmo. Tipo, eu fico feliz que União tem muita gente que gosta de animal, Ó, né? lá onde eu moro, na rua onde eu moro, os vizinhos todos ajudam. Graças a Deus, assim, eles são muito. Acham bonito o trabalho, né? Teve um vizinho que me deu até saco de ração, aquele grandão e tal. Eu É, vejo aí tudo, um monte de cachorro na porta e me deu saco de ração. Outros colocam água, entendeu? Ração. Tem outros cuida, vizinhos, né? entendeu? A vizinha mesmo lá trata o cachorro como se fosse dela. Infelizmente não tem como levar pra casa, né? Porque não Mas tem um se trata, espaço. dá carinho, dá Porque aquela. assim, é uma questão de segurança também. Porque os cachorros estão ali na porta, não vai vir ladrão não, mexer não, meu filho. Entendeu? Olha, para entrar lá em casa, tem as duas cachorrinhas que eu tenho, né? A Mel e a Bolinha, que é no quintal. Aí na frente tem a coceirinha e os outros agregados que aparecem, né? A Safira e outros, né? O que aparecer a gente bota pra dentro. E tem uma gata também, que essa gata era de rua, uma gata amarelinha. E ela começou a entrar lá em casa e a gente colocava comida. Ela só vive lá agora, não sai mais. E aí eu fico dando medicação nela pra ela não entrar no cio novamente e tal. Então assim, e os cachorros que eu tenho na chácara são todos adotados também, todos vira-latas, sabe? Então, assim, eu vou fazendo a minha parte pequena e ajudando outros animais também, em outros lugares também. Quando eu estudava em E tem gente, Maceió, ó, e tem gente que liga. Teve uma vez que tinha um cachorro preso lá na delegacia, no terreno por trás da delegacia que ficam os carros. uhum, Aí uma mulher ligou, Franco, tem um cachorro aqui preso na delegacia. Eu sou Chico. O que é que ele fez? O que é que ele fez pra estar preso na delegacia? Aí, não, ele tá preso aqui e o pessoal não consegue tirar desse, que eles querem muito bravo. Deixa eu ir ali, eu vou olhar, eu vou lá. Aí só tinha um buraco que ele botava o focinho que dava pra ver na parte de trás, naquela rua que vai pro Hospital São Vicente. Não tem uhum. aquela rua assim. Aí ele botava o focinho assim e ficava cheirando. Aí eu pedi aos delegados, pedi aos policiais pra entrar lá no terreno baldio e tentar pegar. Aí eu fui me aproximando. Aí consegui pegar, com jeitinho. Aí o policial fez, poxa, nem a gente conseguiu pegar, rapaz. E os bombeiros, eu liguei pros bombeiros, só que os bombeiros só ia pegar se tivesse um destino. Se ele fosse pra casa de alguém, entendeu? Só que não tinha, assim, ele era um cachorro de rua. Assim, disseram que foi alguém que deixou ele lá na rua. Ele tinha dono. Mas aí não tinha nenhuma casa pra ficar. Aí eu peguei ele, levei pra um lugar distante. E aí soltei ele, assim, distante de onde ele tava, né? Porque ele ia ficar preso mesmo lá da delegacia. Então, assim, tem gente que liga. Lá no Nildo Pereira, tava no córrego. Eu disse, Franco, tem um cachorro aqui no córrego. Tem que ligar pro bombeiro, que eu não vou descer lá, não. Tem que ligar pro bombeiro tirar. Ali é Eu complicado. acho interessante que as pessoas acham que eu tô disponível para ajudar todos os cachorros de União. E não é assim. Aí manda foto de gato. Olha, Franco, tem esses gatinhos aqui, ó. E aí, o que é que eu faço? Só, infelizmente, ajudando aí o que pode, botando ração, que o abrigo não pode pegar mais, porque já tá cheio. E já tá precisando de ajuda para ajudar os que tem. E levar mais, né? Esse é futuro.
Pois é, pessoal, olha, chegando no final de mais um bate-papo Ah, muito massa. No instante passa, né? Pois No é. instante passa. A gente vai conversando aqui e vai passando o tempo. Queria agradecer demais a participação do Franco aqui hoje, eu que viu? agradeço. Foi muito inspirador. Tipo, E eu tô muito feliz de participar aqui e também por vocês terem me convidado. E parabéns mesmo pelo espaço, muito bom, muito, sabe, uma qualidade. A gente vê lá os podcasts na internet e não perde não, viu? Tá de parabéns mesmo. Espero que Valeu mesmo. tamo caminhando, espero. tamo Eu quero caminhando. voltar aqui quando tiver com 1, 2 anos, sabe? Quem sabe, né? Estourado. Tá de parabéns mesmo, viu? Depois que o E Ronaldinho sentar aí. ó, conseguir aí as personalidades importantes de União dos Palmares, trazer o Belo pra cá, o Neymar. Ó. Ó, quem sabe, Queremos né? trazer. Inclusive, fica aí, viu, Belo? Quando tiver aqui em União, para dar um pulinho aqui para participar com a gente. Mas parabéns mesmo, obrigado. Pra finalizar, aí, o que você diz aí pra essa galera jovem, até a galera mais adulta, uma mensagem de reflexão, que a gente tem uma pergunta de praxe, né, nossa, de finalizar com uma mensagem de reflexão, que geralmente quando é do emprego, tipo, como a doutora Leonardo Bezerra, que você diz aos seus os futuros, tal, enfim. Eu vou puxar pro lado cidadão, né? Porque assim, eu sei que é complicado, às vezes a gente pensa, eu sempre digo assim, que o lema de União dos Palmares poderia ser farinha pouca, meu primeiro ao primeiro. Que as pessoas não estão preocupadas com o bem comum, estão se preocupadas com o seu próprio bem. Mas eu acho que tem que mudar essa visão, sabe? A gente tem que começar a se preocupar com União dos Palmares como um todo. E começar a participar ativamente da política de União dos Palmares. Mas da boa política, não dessa política que está aí. A gente tem que começar a propor ideias para tentar mudar o futuro de União dos Palmares. E essa juventude, apesar da... Eu também fui jovem, ainda sou, né? Apesar de estar com a idade, né? Quase chegando aos 40. Mas me considero jovem aqui, ó. Game of Thrones. Né? Tô vendo ali, ó. Harry Potter, sou fã de Harry Potter. Foi um dos... Também, viu? Poxa, eu tenho um livro lá guardado, todos. E todos os filmes também. Mas assim, eu sei das coisas boas da juventude, de festa, disso tudo. Eu já passei por isso. Mas a gente tem que começar a se preocupar com as coisas da cidade. A mudar as coisas da cidade. Que a gente tá vendo aí, ó. Taxas e mais taxas. E é isso que a gente quer pro futuro? Só trabalhar para pagar taxa? Não, a gente tem que começar a ver União dos Palmares diferente. A querer uma União dos Palmares boa de fato para os palmarinos. E para isso a gente precisa participar politicamente, seja através das redes sociais, já que é o espaço hoje que os jovens estão, que nós estamos, para emitir a nossa opinião, para cobrar os nossos políticos. Eu fico muito triste. Assim, aí tem lá a página da prefeitura, a página do Poder Legislativo, e não tem nenhum comentário de cobrança, de crítica, nada. É só palmas, elogios, obrigado, parabéns. Cadê a cobrança? A gente tem que procurar esses meios para fazer a nossa cobrança. E nada, o povo prefere estar lá na página do BR-104, mas também utilizar aquela crítica que está lá na página do BR-104 para as páginas dos poderes também, e dos políticos também, porque eles estão lá, são pagos por nós, são pagos através dos nossos impostos. E por que a gente não pode ir lá invadir mesmo as redes sociais dessas pessoas? Não é só para postar foto bonitinha, não. É para servir também como espaço de cobrança da população. Então, assim, a mensagem que eu trago é fazer com que os jovens, principalmente os jovens, reflitam sobre isso, sobre o ser cidadão, o gostar de união e querer uma união diferente. Então, começar a participar politicamente para não ser governado pelos mesmos de sempre, pelos mesmos aí que estão há dezenas de anos, e a União dos Palmares não muda de jeito nenhum. Pelo contrário, só vai regredindo e crescendo para baixo com o rabo de cavalo, né? Mais uma vez, Franco, muito obrigada, viu? Obrigado também. Obrigado a vocês e até a próxima, né? Pois é. Então é isso, viu, pessoal? Finalizando aqui mais um episódio do Blackout Podcast. Então se inscreve no nosso canal, segue nas nossas redes sociais, @Blackout Podcast. Valeu!